Quando uma mulher entende o seu poder, ninguém mais define o seu limite, nem no trabalho, nem na rua. Bem-vindos ao FemPowercast, um espaço dedicado à segurança da mulher e defesa pessoal feminina. E hoje nós vamos conversar com uma mulher muito especial, que faz muitos movimentos importantes, que é a Juliana Ayomide. Agora acertei o nome. E a Juliana, ela é fundadora da agência de marketing Growing Sales e líder de empreendedorismo do grupo Mulheres do Brasil, que é um movimento lindo, gente. O papo hoje vai render muita coisa. Bem-vinda, Ju. Que prazer ter você Meninas. aqui. Obrigada. Super bem-vinda, é um prazer. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite e disponibilidade de vocês. Ai, muito bom. Ju, antes de nós começarmos com o papo, com as perguntas, conta um pouquinho sobre você. Quem é a Juliana, o que a Juliana faz? A Juliana, antes de o que eu faço, é uma mãe de um menino lindo de 6 anos, vai fazer 7 anos no mês que vem. Ama se comunicar, ama ações sociais, uma mulher preta, careca, como vocês podem ver. Não sei se ninguém observou. Lindíssima, estilosíssima. Por estilo. Nasceu na comunidade de Itaquera e passou por N situações, desde violência a necessidades básicas como fome e frio. E empreende, foi de se deslumbrar aí no empreendedorismo há 10 anos já. E passei por vários processos até cair na parte da agência, que hoje já está fazendo 8 anos, fez agora em novembro. Nossa, hoje, então, eu quero pegar esse gancho do que você falou, antes de mais nada, de empreendedorismo. Como que uma mulher que vem de uma situação mais vulnerável, como você comentou, e tem esse lance de preconceito que a gente sabe, sim, né, por questão social, por etnia, etc., gênero, qual foi o seu caminho para você chegar onde você chegou? Eu trabalhava no CLT, eu não sou contra a CLT, tá, gente? Inclusive, eu gosto muito. E dentro do CLT, eu falo que eu encontrei pessoas no qual, dentro do âmbito familiar, é claro que eu tive alguns exemplos, N exemplos, na verdade, de mulheres, mas que não galgaram caminhos que eu percorri. Então, eu não tinha, dentro da minha convivência, pessoas que fizeram publicidade de comunicação ou que empreenderam de alguma forma, tiveram sucesso. Eu não tinha. Quando eu fui para o CLT, eu tive alguns exemplos e pessoas, mulheres maravilhosas, que começaram a ver em mim e a me instigar a estudar, me instigar a seguir outros caminhos, me instigar a ver o mundo fora daquela... que é uma bolha. Quando a gente vem de uma periferia, a gente não tem um olhar para o mundo diferente. Então, elas começaram, desde gerentes, supervisoras, elas me davam a mão: Juliana, vamos por aqui. Juliana, faz isso. A primeira vez que eu entrei numa faculdade foi graças a uma supervisora. Ela falou: você vai lá visitar para você ver como que é o ambiente, para você entender. E aí você depois decide o que você faz. E eu sempre brincava com ela, falava: tá, não tenho nem dinheiro para isso. O meu salário aqui é para pagar conta, é para ajudar em casa, para comer, e ela: não, você vai ter. Você vai fazer isso, isso e isso, vai seguir tal caminho, vai fazer cursos ali que é mais barato para você conseguir crescer de cargo e aí você vai conseguir pagar uma faculdade. E eu sempre dei ouvido para algumas mulheres porque isso me acalentava. E eu, pô, se ela tá falando e tá me dando oportunidade, gente, eu sou cara de pau, se me deu oportunidade, eu vou. E aí eu falei: então eu vou fazer o que ela tá fazendo. E aí eu fui realmente crescendo de cargo dentro das empresas. E aí indo pra parte de estudo, que eu acho que hoje a gente ouve muito, principalmente de influenciadores que são milionários e ricos, que, não, eu deixei estudo de lado porque isso daqui não vai me levar pra lugar nenhum. E leva. Com certeza. Leva. É muito importante a gente entender os nossos direitos, é muito importante a gente saber se comunicar. Comunicação é tudo na vida. É muito importante. E tudo isso vem através do estudo. Então, independente, se antes eu não tinha dinheiro e eu comecei a ter, eu estudei. E eu continuo estudando até hoje. Eu paro, estudo,
Agora, no ano que vem, eu volto de novo a fazer faculdade. E eu acho que tenho certeza, o estudo é a base de tudo, da mudança que a gente quer no Com mundo, certeza. a educação. É a base. Conhecimento. A educação é a base. E como é bom saber que outras mulheres que te deram a mão quando você precisou, né? Isso que eu ia falar, pra gente, para as pessoas entenderem, né, a importância que é ter uma rede. Pra gente sair da bolha, qualquer que seja ela, seja a bolha de trabalho, seja a bolha pessoal, porque às vezes nós nos colocamos em determinados lugares e a gente não vê saída, né? Não só falando de violência, mas de trabalho, de estudo, de perspectiva, exatamente. E uma rede de apoio é essencial. Mas você teve uma fala muito importante, que é a rede de apoio está ali e eu escuto as pessoas. Porque às vezes nós temos várias redes de apoio e nós não escutamos, né? A gente tem... Eu estava ouvindo ontem uma menina que tem 22 anos. E aí ela pegou e falou assim, nossa, como é difícil a gente vir, por exemplo, para Paulista, ver um mundo e conviver com pessoas tão diferentes. E a gente estava brincando, vamos pegar a nossa limusine com 40 pessoas, que é o metrô, para voltar para casa. Falei, vamos, elas nem sabem dessa experiência, tem ar-condicionado e tal, e a gente brincando. Eu falei, é discrepante, sim. Teve um momento na minha vida que eu me sentia mal nesses espaços, não me sentia pertencente. E aí vem aquela crise de, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, eu não sou capaz, eu não sou... Não Mas mereço. é muito de onde a gente veio. Sim. A gente não cresceu com acesso. A gente não cresceu com essas oportunidades. E muitas vezes, a gente nem cresceu sabendo comer numa mesa, gente. Normal, jantar ali. E hoje você ter esses acessos faz a gente recuar um pouco e faz a gente ter medo. Mas eu vou com medo mesmo, eu não tenho essa questão, não. Isso é o mais importante. Eu sempre aprendo, mesmo. assim. Eu comecei a ter convite para alguns eventos que são extremamente limitados. E aí eu lembro que eu procurei uma mulher que é mais velha, a Mônica, que eu vou citar aqui, que ela é um amor, eu sou apaixonada por ela. E eu entrei em contato com ela e falei, Mônica, você tem experiência em jantares assim? Eu tô até com vergonha de te pedir, me ensina a comer numa mesa posta? Me ensina isso? Ela, claro, ela foi prontamente poder me ensinar a fazer. Eu não sei e eu não tenho problema de pedir ajuda. Claro. E eu não tenho vergonha. O que eu tenho vergonha é de não saber e não correr atrás de saber, aprender. Uhum. Isso é maravilhoso. Mas você né? sabe, Ju, eu tenho uma amiga, a Rose, que ela até trabalha com mega e tal. Hoje em dia ela é uma mega empresária, mas ela veio da rua. E ela fala assim, quando a gente está numa situação de fome, de desespero, às vezes a gente só enxerga aqui, o que a gente precisa naquele momento. Sim. Eu preciso comer. Então, fala, ai, nossa, vamos fazer um curso, você vai se tornar isso. Ela não consegue enxergar. Então, você teve várias pessoas que foram te levando aos poucos, mas claro que você se deu a oportunidade, né? Mas realmente, às vezes, até nessa questão da violência, tudo, às vezes a pessoa não consegue enxergar. É que não vê o mundo, né? Além daquilo que está vivendo. Dentro do empreendedorismo, quando eu decidi 100% viver do empreendedorismo, eu fui mandada embora de uma das empresas. Eu falei, o que eu sei fazer com isso que eu tenho aqui? Eu sei fazer... Eu comecei vendendo produtos recicláveis na rua. Eu me dou bem com todo mundo da rua, eu já conhecia todo mundo, vou me virar e vou fabricar. Eu desenhava acessórios, porque eu trabalhei numa empresa de moda. Então, eu falei, eu vou desenhar os acessórios, eu vou procurar o que é do lixo, ele vai virar acessório e eu vou vender. Olha só que legal. E aí o pessoal, nossa, que maluca, quem vai comprar, não sei o quê. Vendi horrores. Vendia para loja, vendi para desfile, vendi para... Até abrir a própria loja, a gente teve 2 franquias para poder vender presencial. E aí... no início, quando eu vendia em praças públicas, em vários eventos na rua, eu literalmente vendia para jantar. Às vezes eu fazia o dia inteiro de evento, eu não tinha tomado café, eu não tinha almoçado. E o dinheiro que entrava era para eu jantar e repor alguns materiais. E às vezes as pessoas, quando trabalham com empreendedorismo, falam assim, você tem que ter um propósito. Gente, para uma pessoa que está começando, o propósito dela é pagar conta. Sim. Sim. Não tem como. Um propósito vai ser mudar a vida de outras mulheres. É muito difícil. E aí, depois de um tempo, quando você estruturou... hoje eu consigo pagar... Sou rica? Não, ainda não. Mas eu consigo pagar minhas contas. Eu consigo
ter um alívio. Sim. A agência, ela vem crescendo. Então, hoje eu consigo ter propósito. Qual que é o meu propósito? Pegar meu conhecimento e trazer para outras empreendedoras. Mostrar com os acessos que eu tenho que é possível. Inspirar. Mas inspirar só postando ali, não, gente, eu quero que fulana me chamou e precisa de tal coisa, espera aí, eu consigo conectar e trazer aqui. Hoje eu consigo ter um propósito, mas se me perguntasse há anos atrás, hoje, meu propósito é a mesma coisa de um planejamento, né? Às vezes as pessoas... Eu sei porque eu também sou empreendedora, então... Às vezes as pessoas, não, precisa de planejamento. Mas às vezes não dá, gente. Não dá para planejar. Tem que começar do jeito que dá. Não é? Eu não sei se... Consertar o avião voando. Exato. Porque às vezes não, você tem que planejar antes, você tem que fazer antes. O ideal, mas às vezes... O ideal mas... A gente tem que ir para cima, né? O ideal é você, pelo menos ter noção do que é um planejamento, do que é ter um propósito. E quando você conseguir implementar, você já sabe, você conheceu, você estudou. Exato. Mas no começo é você pagar a conta de água que tá batendo no teto ali para cortar, mas você deixar de luz, porque ainda você consegue deixar 2 sem pagar. E aí você vai equilibrando. Exato. Mas o que eu achei fantástico foi você falar, bom, o que eu sei e o que eu posso fazer com o que eu sei nesse momento? Então eu vou na rua, vou pegar reciclado e vou fazer. Isso é maravilhoso, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não sei nada. Desvaloriza, né? Ela sabe, sei lá, fazer um bolo gostoso, ou sabe... Um pão, um crochê, uma arte manual, não querendo simplificar a coisa. Mas há caminhos, né? E às vezes eles são árduos, eles são árduos. Sim. Ou vários cursos que várias instituições oferecem, profissionalizantes, gratuitos, enfim. Né? Hoje a gente tem uma gama de possibilidades gigantesca. Sebrae é uma mãe, gente. Eles ensinam tudo. E não é você pagando, não. Se vocês quiserem saber sobre financeiro, que a gente, infelizmente, não tem isso nas escolas, que deveria ter, você consegue ir lá. Você sentou, olha, eu quero ter uma aula financeira. Pra quê? Vida pessoal ou profissional? Eles vão te ensinar. Eles vão te acompanhar. É que, às vezes, nem essa informação chega de onde tem que chegar. Sim. Porque, assim, Ju, a gente vê várias mulheres, a gente escuta, recebe muitas mensagens, você deve saber disso, que ficam em situações que não tá legal por conta da dependência financeira. E ela fala assim, mas como que eu vou começar? O que eu faço? Eu sempre fiquei em casa, cuidando das crianças, eu não tenho por onde começar. E, na verdade, poderia, por exemplo, fazer... Tem uns caminhos. Tem movimentos, né? Movimentos. Aqui em Mogi tem movimentos, em São Paulo, capital. São Paulo é gigantesco, então se a gente for dividir por bairros, tem movimentos também. Sempre tem uma mulher movimentando ali aquela região para poder apoiar, com feiras gratuitas. E aí também vai da força de vontade da pessoa ir atrás, né? A gente, quando está vivendo em vulnerabilidade, é difícil, mas algumas também estacionam com medo de ir para frente, com medo de dar certo, com medo de... com aquela... eu não vou fazer porque... eu não sei. Gente, a gente tá falando de mulheres 30 a mais, às vezes. Se você não sabe, vai atrás de saber. Se for menor, mais novas, a gente ainda... Né, eu brinco, tem a paciência de explicar, pegar na mão e ir. Mas mais velhos, vamos tomar mais rédea da própria vida, vamos entender que... Pergunta na rede social, eu sei que influenciadores, alguns são mais inacessíveis, ou algumas pessoas, mas tem muita gente boa, graças a Deus, tem muita gente acessível também. E muito acessível que vão poder te ajudar, se não souber, vão atrás da informação para poder ajudar também. Porque a internet é uma ferramenta que dá para ser usada para isso. Muito. Você pode ter acesso à informação. Pergunta lá no Google, ele te orienta, te joga numas plataformas, nos sites, nos cursos. Então, assim, tá aqui. A maioria, todo mundo tem um acesso de uma certa forma, né? Aqui em Mogi tem um espaço que é gratuito. Você pode usar a internet, né? Esqueci o nome lá, o Hub, lá, Bom, eles chamam de polo, né? De polo, por exemplo, que a prefeitura fornece, então você pode ir lá. Usar a internet. Usar a internet. Então... eu palestrei lá para algumas empreendedoras. Isso. Eu acho que hoje em dia as mulheres precisam começar, né? Muitas vezes a gente fica escondida de não posso, não sei, não consigo, porque é óbvio. Você falou não querendo simplificar, na verdade é simples, só não é fácil. Simples nada é fácil. Só não é fácil, mas nada é fácil. A gente não pode se esconder atrás disso, né?
E eu acho que o empreendedorismo é a primeira ferramenta para a mulher estourar essa bolha. Nada contra a CLT também, mas é porque estourar a bolha tanto da violência como da incapacidade, que às vezes é só no psicológico dela, né? Porque ela acredita que é. Exato. Não, porque a dependência financeira, Ju, você que trabalha com muitas mulheres no social, é um grande empecilho, não é? É um empecilho, né? A pessoa, às vezes eu converso com algumas mulheres, elas entendem, elas têm consciência que elas passam por algum tipo de violência. Mas eu não posso sair porque eu tenho... Ele banca a casa inteira, a gente tem 2, 3 filhos, e como que eu vou pagar aluguel? Como que eu vou alimentar minhas crianças? Como que eu vou... e nem dinheiro para ir procurar um serviço não tem. E aí depende. Tinha um que ele realmente... até para ela comprar calcinha, ela tinha que pedir permissão. A gente escuta muito isso. É muito difícil. E aí... E ela fez um curso que ela conseguiu. Agora ela é massoterapeuta. No dia da formatura, ela comprou o primeiro brinco dela. A primeira maquiagem, que ela falou, minha maquiagem está sendo um pó e um rímel, porque eu não consegui comprar mais, mas eu já tô atendendo, eu já tô isso, mês que vem eu vou conseguir me mudar, porque eu já vi a casa. Olha. E é muito gostoso. Nossa, aí você fala, poxa, eu sei que tem várias nessa situação, mas se você conseguir dar um suporte pelo menos para uma, pensa que essa uma vai ajudar outra. E aí vai se criando esse ninho de acolhimento, né, e transformação. Uhum. E é curioso que, às vezes, assim, tem mulheres que estão nessa situação e, às vezes, tem uma condição bem mais simples, mas tem mulheres que são casadas com pessoas que têm condição financeira muito boa e eles usam isso como arma. Sim. Você vai sair, você vai ficar sem nada porque você nunca trabalhou. Então, a gente sempre fala, procura seus direitos, porque não é bem assim que a banda toca. Você tem direito, sim, você dedicou sua vida à casa, aos filhos... Por mais que ele te ameace, que não vai te deixar nada, se você for para uma advogada, ela vai te orientar. É que a gente sempre acha que, quando fala da mulher em vulnerabilidade, que é pobre, e quando a gente fala da mulher que é rica e que passa por violências, a gente mesmo acha que como ela é rica, por que ela passa por isso? Já cria aquele preconceito, né? Sim. Ela por que tá estudada, inteligente, tem dinheiro, por que ela tá passando por ali? Porque dentro do núcleo dela existe o status. Existe ali também uma repressão. Existe... A gente é ser humano, a gente gosta de comunidade. Por mais que você pode falar, não gosto de pessoas. Eu tô cansada de pessoas, mas a gente gosta de pertencer a algo. E aí aquela comunidade vai te julgar a partir do momento que você falar que sofre agressão. Porque as outras também podem sofrer. Mas ninguém tá falando. Por que você tá falando? Então, é um outro tipo de sofrimento. É um outro tipo. São e a gente não camadas. precisa julgar uma outra, Com sendo certeza. que a gente já tem milhões de homens já fazendo isso com a gente. Já fazendo isso, não precisa Então, entre a gente não isso. precisa fazer isso. Exato. É tentar entender, eu não entendo, tá tudo bem, então não verbaliza que você não entenda e fica pra você e tá tudo certo. Né? E com o tempo vai procurando essa evolução de tentar entender, porque são mundos, infelizmente, diferentes, mas a gente não pode ficar comparando a dor um do outro, Exato. Né? Mas ela tem dinheiro, Quem foi que contou pra gente o negócio da viagem, né? Tem uma amiga nossa que ela separou, ela tava numa situação ruim, aí as amigas falaram assim, mas você não ia viajar pra Itália? Vocês iam pra Itália, como se isso valesse a pena. Por que você separou por isso, né? Como que você se separou? Você era pra estar lá na Itália, tomando vinho, e você tá aí... E ela falou assim, eu prefiro o meu apartamentinho no sossego do que o que eu estava vivendo. Começando do zero. Ela falou, gente, não tem viagem que vai pagar o que eu vivia. Então, quem olha de fora é uma coisa. Que você falou, julga, né? Mas quem está dentro sabe o enrosco que está, né? E eu acho que, assim, nós precisamos... A gente bate muito nessa tecla, que as mulheres, elas precisam estar mais unidas. Isso. Pelo amor de Deus, precisa estar mais unidas. Muito. Como é difícil, às vezes, a gente, até em modo negócio, como amizade, em todos os âmbitos, a gente ter confiança entre uma com a outra. É muito difícil. Tem que mudar na base, né, Ju? No ensinamento das crianças já, das meninas. Que não precisa brigar pela boneca mais bonita, que não precisa... e a gente alimenta isso, né? Por isso que eu falo que a educação transforma a vida, porque você...
a educação, a nossa, do Brasil, o ensino ali nas escolas, eu ainda acho extremamente limitado, acho Com ultrapassado. Com certeza. Mas a partir do momento que você tem consciência, você tem a obrigação de trazer isso para dentro da sua casa, para seus filhos, sobrinhos, no modo geral, porque você já tem um nível de pensamento diferente. Então, traz isso, replica. Porque aquela sementinha vai dar fruto também. E vai passando um para o outro, né? Sem dúvida, porque essa competição foi implantada, né? E se ela foi implantada, a gente desimplanta. Normal. Parar com esses comparativos, né? Sua prima tá magra, por que você não tá? Por que você é gorda? Eu ouvia isso a vida inteira. Gente, eu sempre fui gorda. Então, eu cresci com, meu Deus, fazendo dietas, tomando remédios escondidos, porque alguém levava pra escola. E é sempre, sua prima tá assim, por que você não tá? Mas por que você não consegue? Também, sabia? Que eu sempre fui super magrela. Falei, nossa, não sei quem já tem corpo. Tipo, né, com 13 anos, nossa. Ou seja, olha, aquela pessoa, né, já tem corpo. Nunca vai você... tá. Então, nunca é satisfatório. Eu sempre tive mais curva. O seio cresceu muito mais rápido e eu odiava na adolescência. Então, porque teve uma vez que eu ouvi uma pergunta de uma pessoa mais velha. Ela falou assim, por que você tá tão assim peituda? Mas a fulana não tá. Oxi. Aí eu cheguei em casa e falei, mas mãe, como que eu vou saber? Vou perguntar pra eles por que eles estão crescendo e a fulana não tá? Deus do céu. Aí ela, ignora. E Mas sempre vai ter. Sim. É da gente se policiar. E a gente mesmo tendo consciência e falando sobre, estando no meio, às vezes a gente se pega fazendo a mesma coisa, exato. E aí vai da gente falar, opa, peraí, já pequei aqui, ó, já tô indo pro lado errado, peraí, deixa eu retornar aqui. Reformula. Vamos reformular isso daqui, esse julgamento, porque não tá indo pro caminho certo. Mas só do fato da gente ter essa consciência já tá legal, mas né, é bom, mas isso vem da educação, porque é automático, sem querer, a gente foi tão acostumada a isso, que a gente se que pega a gente nessa acaba armadilha, julgando, exatamente. Mas você fala, peraí, não tá legal isso, né? Às vezes eu me pego, eu fiz esse comentário, na mesma hora eu falo, ignora que eu fui errada, não é assim, eu falo, legal. Não é legal, não façam isso, pelo amor de Deus, e aí volta. E tá tão escancarado, né? Eu acredito que a gente tá numa fase que, primeiro, que nós precisamos melhorar como seres humanos, ponto. Sempre. Né? Tem muita coisa boa, muita gente boa, mas tem muita coisa que precisa melhorar. E essa questão, né? A gente que tem convivido muito com violência contra a mulher, você também. Então, a gente fica impactado e fala, bom, se nós não fizermos a ação primeiro, se nós não nos unirmos, como é que faz? Claro que a gente tem que fazer uma coisa junto com os homens, porque tem muitos homens que estão percebendo que não está legal e eles estão se unindo nessa causa também, mas nós temos que ser as primeiras, né? A gente tem que caminhar juntas, não tem como. Hoje você conta um pouquinho do projeto que você faz parte. Eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil. Eu sou uma das líderes daqui do Comitê de São Paulo. E aí o grupo hoje ele é dividido em 28, 29 causas. Eu não me lembro de todas realmente. Mas são divididos no nome de comitês. Então tem Comitê Saúde, Igualdade Racial, Empreendedorismo, no qual eu faço parte. Tem vários, gente. LGBTQIA+, são muitos. E o foco é sempre trazer o nível de consciência, projetos sociais, para esse público em específico, conforme dentro de cada comitê. E dentro do Comitê de Empreendedorismo, a gente tem formações de massoterapia gratuita, ações sociais, esse também entra como ação social, mas a gente tem encontro com empreendedoras. Então, encontro com empreendedoras que estão começando ou estão médio, mas ainda tem dificuldade ali de se expandir, conectar, entender, porque é um outro mundo. Como empreendedoras que já avançaram e estão ricas aí, e que hoje disponibilizam seu tempo, seu conhecimento para poder ensinar quem está começando e quem quer galgar outros caminhos. E quem tem acesso, como é que faz? Se a pessoa fala, nossa, gostei, como é que eu participo? Dentro do site Grupo Mulheres do Brasil, se vocês entrarem hoje no Instagram, Grupo Mulheres do Brasil São Paulo, no link da bio tem o site, lá você consegue se cadastrar e por e-mail vocês recebem os eventos que vão ter, como que vai ser. Eu quero participar do empreendedorismo. Aí elas encaminham um e-mail
do empreendedorismo, eu tenho acesso e eu entro em contato com vocês. E aí a pessoa tem isso de forma gratuita. É forma gratuita. Olha que bacana, que trabalho lindo, né? Ontem vocês fizeram um movimento forte, né? A gente fez a caminhada do combate da violência contra meninas e mulheres. É a 8ª caminhada. Eu não vou saber ao certo se eu falar que eu vou estar mentindo, mas teve muita gente, acho que mais de 3.000 pessoas. Que bacana. Foi bem grande o movimento e muito bonito. A gente caminhou durante uns 30, 40 minutos na Paulista. E é um movimento muito importante, né, Ju? Porque falar sobre isso e fazer movimentos para isso é uma forma de conscientização. É de conscientização do governo também olhar e falar que a gente não está calada, parada e aceitando as coisas. Se a gente for parar para olhar quantas leis foram aprovadas através do nosso barulho. É verdade. Sim, com Quantas certeza. mudanças foram feitas no judiciário porque a gente fez barulho. Pode parecer pequeno, às vezes as pessoas falam, mas eu vou caminhar em 35 graus, esse calor, e qual a diferença que vai fazer na minha vida ou no país? Faz. Pensa 3.000 pessoas, de 3 a 5.000 pessoas caminhando, fazendo barulho, e outras passando do outro lado, 3, 5.000 outras pessoas conscientizando, olhando, olha que interessante, deixa eu passar lá para ver o que é. O que é, e aí você já... E aquela coisa que você falou, se a gente fizer diferença em uma, às vezes não é 3.000, mas se você fazer diferença na vida de uma pessoa, você já salvou uma vida. E pensar também que a gente vota, então todo movimento que a gente faz é importante para qualquer político. A gente está em época de eleição, então é óbvio que sair na rua e cobrar mudanças, para eles vão olhar e falar, opa, se eu não fizer isso daqui, eu tô perdendo esses votos. É lógico. Esse tanto de gente que tá aqui na rua reclamando disso. Exato. Então a gente precisa fazer barulho, sim. Foi super pacífica, a gente cantou, distribuindo esses violentômetros para quem estava nos ônibus, passando de carro do outro lado, para quem estava caminhando, porque teve outras caminhadas lindas lá também. Foram milhares de violentômetros distribuídos. E aí eu sempre penso, alguns foi pro lixo? Óbvio que foram, né? Mas alguns chegaram na casa de algumas pessoas, de quem precisa. Né? E que, na verdade, muito interessante. Isso que é importante, assim, então... Dá para mostrar? Não sei se dá para mostrar um pouquinho o que é esse... Isso aqui, na verdade, é um marcador de livro, né? Esse é o marcador de livro. É um violentômetro. Ele foi desenvolvido pelo Grupo Mulheres do Brasil. E aqui a gente tem a temperatura como se fosse um termômetro mesmo. Mostrando os níveis de violências que a pessoa sofre. Algumas, infelizmente, sofrem ali diariamente. Do mais básico, que é o xingar ou humilhar quando a pessoa está nervosa numa discussão. Isso é violência. Sim. E às vezes a gente leva isso para algumas palestras, principalmente para homens, empresas que tem muito homens, e eles falam, mas ontem eu discuti com a fulana e ela me mandou uma merda, eu mandei ela também, e aí eu já esculhambei ela porque ela falou tal coisa, eu lembrei de tal dia, e aí pronto, ela já ficou lá arrasada. Gente, isso é humilhação, isso não é normal. Que a gente naturaliza pequenas ações como algo normal, ele é explosivo. Ele só tá bravo. A gente brigou, mas foi minha culpa. Então, quando a gente leva, é um conflito para ele entender também que ele está errado e que isso é violência. Sim. Porque para homem, violência... eu dei um murro na parede, mas eu não bati nela. Não é violência. Então, eu não sou agressivo. Eu não sou agressivo, pô. Então, isso é uma coisa que a gente luta para conseguir... E eu acho que mais difícil no nosso trabalho, também no caso do FemPower, é exatamente isso. É as pessoas não normalizarem e entender que a violência está em todo lugar. E que, às vezes, não precisa dar porrada, não precisa... chegar no extremo, né? E que também os homens não nascem agressores. Grande parte deles se tornam agressores. Às vezes, por não saber mesmo. E a sociedade leva para isso. Exato. Você concorda que, às vezes, num grau... Uma roda de amigos. Como eu falei, a gente gosta de viver em comunidades. Juntos com pessoas. Sim. Se meus amigos estão fazendo a piada de um dia que teve sexo, que aconteceu tal coisa, eu vou naturalizar porque eu quero pertencer naquele grupo. Sim. Aí eu começo também a fazer isso. Exato. É um ciclo. É um ciclo. E aí eu vejo um político que tem nome bom,
que tem reputação, fazendo tal ação, e eu admiro ele, o que eu vou fazer? Eu vou replicar. Sim. Exato. Eu vou falar a influenciador que cresceu e vai crescer cada vez mais. Que pronuncia ou fala algumas coisas na rede social e ele tem ali 500 milhões de pessoas ouvindo o que ele está falando. Ele está influenciando Ele tem voz, né? a pessoa Ele tem voz. fazer e pensar igual. Exato. E a gente quer viver em comunidade, em grupos. Sim. E aí, homens não têm a mesma função cerebral que a gente de, às vezes, discernir rápido. Eles não têm. Então, cabe a gente a conscientizar, porque é cansativo? Cabe também. Claro. E a gente ter paciência, desde que não chega no âmbito matar, porque aí também não tem como ter Aí paciência. não tem como, né? Mas quando vai em palestras e trazer esses vieses, eu não sabia que era isso. E muitas vezes não sabe, Não gente. sabe mesmo. Não sabe porque não tem consciência. Acha normal, natural. Eu sei porque eu tenho filhos homens, né? E na época da adolescência deles, é uma coisa besta, mas eu lembro de ver eles conversando na cozinha, que eles tinham ido numa baladinha. Porque eu beijei 3. Aí eles começaram, mas você viu não sei quem? Não sei quem beijou 4. Aí eu já entrei e falei, peraí. Quantas você beijou? Por que que para você é diferente e a mulher não pode ter a mesma coisa? Por quê? Porque você é homem? Porque Vou falar, você... eu não sou machista, mas ela foi errada, mas eu não sou machista. Imagina. Não, mãe. Ou assim, até teve um lance, eu discuti muito com meu filho de um deputado que até saiu, que teve umas falas. Ele, não, mãe, mas ele só falou num grupo que nem era, tipo, vazou uma... Eu falei, não interessa. Ele falou. E mesmo se foi num lugar onde não era para ter muitas pessoas vistas, ele falou. Falou, tá falado. E o que você fala mostra quem você é. Exatamente. Na maioria das vezes. Por isso que tem uma campanha que fala assim, homens, não participe de piadas que você percebe que está diminuindo. Exatamente. Expondo. Exato, porque começa daí com uma coisa bobinha. Ou você tá num piadinha. grupo de WhatsApp, recebeu a foto nudes de uma pessoa que você tem convivência. Não Cara, replica. não replica. Não, Exato. Inclusive, e fala, não faz isso não, é. gente. Que feio, É né? feio, Exato. troquem entre vocês no privado, se vocês querem isso. Nem troquem na realidade, mas, cara, não vamos fazer isso não. Sabe, conscientizar. Não tenha vergonha de ser diferente. De porque ser... homem Exato. tem, né, essa vergonha de ser diferente. Não, eu vi também na internet uma pessoa falando, nossa, eu estava num lugar e vi um grupo de homens fazendo piada com o outro porque ele era o único que não traía a esposa. E como se ele fosse diferente, como se ele fosse o errado. Então, assim, porque todo mundo ali para fazer parte, o normal é fazer isso. Por exemplo, tô falando de um comportamento. E o cara teve que segurar a onda e falar, não, mas eu não quero, não concordo com isso e tal. E isso no âmbito da traição romântica, mas da violência também, né? E de outros tipos de situação. Você vai deixar sua mulher falar assim com você? Você vai, enfim. Né? É o que tem incitado, assim. Isso eu acho que é uma dificuldade no âmbito masculino e a gente tem que reconhecer, porque nós somos mais fáceis de chegar aqui nós não, eu gosto de roxo, né? Não, eu gosto de brinco, eu gosto de não sei o quê. A gente tem mais essa liberdade, os homens já não, né? Exato. Coisas, né, que a gente é uma sabe coisa que... mais oprimida, assim, até em mais relação aos grupo, pais. mais brutal, né? Isso. Por exemplo, meu filho é super sentimental e foi difícil pro meu marido mais brutão. E ele falava assim, mãe, não dá pra conversar com o pai, mãe. E assim, aí eu tive que ter esse jogo de cintura, porque realmente meu marido não entendia. Hoje ele já entende mais, e aí a gente já consegue. Mas assim, se eu deixasse, meu filho ia ser oprimido nesse sentido do sentimentalismo dele não aparecer. E eu acho que eles também são oprimidos, e a gente também tem esse dever de conscientização, igual você falou, na parte masculina também. Tem o meu filho, o Malik, na escola, ele usa trança. Sempre gostou, ele é super vaidoso. E aí ele fala, nossa, como você tá linda. Nossa, maravilhosa. Deixa eu usar esse creme? Deixa eu isso. Eu falo, pode usar. Só não maquiagem porque você é criança. Aí ele pediu trança, eu falei, faço. Vamos bora lá chamar a pessoa, porque eu não sei fazer. Vamos chamar a Gabi vai fazer. Chegou na escola, um amigo, isso há 1 ano e pouco atrás, tá? Zombou da cara dele. Chamou de viadinho,
falou que aquilo era coisa de menina. E ele se sentiu tão oprimido, óbvio que ele é uma criança, gente. Ele não ia saber expor de fato o que ele estava sentindo. Sim, ele sem conseguiu dúvida. verbalizar o que aconteceu e que ele não queria pôr mais trança. Olha. E desde então ele realmente não coloca. Eu falei, eu vou respeitar o tempo dele. Eu também não vou falar, vai pôr, vai lá. Não, vamos lá, vamos com calma. E aí, esse ano, eu falei, vamos colocar para sua apresentação? Ah, mas e meus amigos e não sei o quê? Eu falei, então, seus amigos, eles não têm que opinar sobre a sua questão que você tá no corpo ou deixa de ter. Eu falei, e eu vou estar lá com você. Seu pai vai estar com você. A família vai estar toda lá. E a gente vai conversar com seu amiguinho. Eu falei, esse amiguinho específico nem tá mais lá. Eu falei, vamos colocar e testar, ver o que os seus amigos atuais vão fazer? Nossa, chegou super radiante, falou que os amigos tinham abraçado, que amaram, que tiraram foto com ele e tudo mais. Então, você entende que desde a infância eles são condicionados a já ter aquela masculinidade mais bruta. Sim, com certeza. E a gente vai moldando, vai tentando. Não precisa, calma. E o fato de passar creme. Um protetor labial. Vai o quê? Ele é menos homem por isso. Exato. É isso mesmo. São cuidados que a gente, como mãe de menino... Eu vivo no meio de homens, né, gente? Eu tenho uma oficina e faço jiu-jitsu. Às vezes só tem eu de mulher no treino, assim. E a gente vê várias... não passo creme. Porque não passa, tá tudo bem. A pele é pele, gente. Pele é vamos hidratar pele. essa pele, pelo amor de Deus. Né? Tá tudo vamos certo. hidratar, Homem e mulher tá tem tudo pele, certo. do mesmo jeito. A não ser que você não goste mesmo. Porque tem muita mulher também que não gosta de passar creme. E tá tudo bem também. Mas tem que ser uma coisa sua. Não, né? Não imposta, né? Exato, não imposta. Então, do mesmo jeito que a gente não pode negar, do mesmo jeito que muitas coisas são impostas às mulheres, são impostas aos homens também. Muitas. Né? Muitas. E, às vezes, a agressividade, ela é um resultado dessas imposições. E tipo, é contra isso a nossa luta também. Né? Não é uma divisão. A gente não quer fazer uma divisão de grupos. Vamos todo mundo só. unir, né? Não precisa ter aquela divisória que foi se construindo, né? Não, você é homem, você fica aqui, eu sou mulher. Isso. Deve ser pesado pra eles, às vezes, né? Deve ser. Eu tava comentando com você, né? Numa das palestras que a gente foi, eu me dei com a situação de um rapaz que falou que do violentômetro ele só não tinha morrido. Eu nunca tinha presenciado um homem que sofreu violência, gente. Então, a gente... Mesmo assim, eu nunca presenciei, eu falei, eu não sei nem como lidar com isso, porque se fosse mulher é tão... Vem tão cá. mais fácil, vem pra mim. Vem pra mim, a gente vai conversar e tal. Mas eu nunca tinha presenciado. E tinha uma psicóloga que ela que palestrou, e aí ela chamou na sala pra acolher e conversar com ele ali. E aí eu falei, gente, que situação, né? E a gente, às vezes, não para pensar que foi um dos ensinamentos que eu peguei em 2025. Eu falo que a gente aprende todos os dias. Homem também passa. Também. A gente fez um workshop na bem FATEC, menos claro. lembra? Uhum. E veio um rapaz falar comigo, até me perguntar o que você faria se fosse essa determinada situação e tal. Porque nos workshops que a gente faz, as pessoas acabam se sentindo mais seguras, mais à vontade de falar. E homem também passa. Né? E, às vezes, eles são mais oprimidos, porque, lógico, tem uns que são mais másculos, outros que são mais sensíveis, como tem mulheres que são mais brutas, outras são mais delicadas. Sim. Só que, assim, eu acho que no âmbito feminino, para esse tipo de coisa, a gente tem um pouco mais de liberdade do que eles. Eles não, se eles são sensíveis... Então, muito mais acolhimento. A gente tem muito mais projeto, viabilidades. E eles não tanto, né? Ontem, na caminhada, foi o primeiro ano que eu vi muitos homens. Ai, que bom. Isso é maravilhoso. Olha que legal. E foi lindo. Eles foram com a família? Teve uns que foram com a família, outros foram com empresas. bom, Outros sozinhos que estavam caminhando do outro lado. E aí atravessaram para saber o que estava acontecendo. E aí as meninas explicando. E eles ficando... de curiosidade mesmo, para saber. Mas foi lindo, assim. Eu falei, gente, eles são público, né? Então, importante que eles estão aqui. Muito. Porque desmistifica
no sentido de isso daqui é pra mulher. E não, a gente que sofre. Não, a gente precisa muito dos homens juntos, Então a gente né? precisa que eles estejam aqui para disseminar essa informação Exato, entre eles. exato. Sabe? Mesmo que, entre eles não vão falar normalmente pra gente. Isso é fato. Ah, a gente sentou ali e conversou sobre isso daqui. Não vão. Utopia. Mas, cara, eles conversaram entre eles, sabe? Se a gente não souber, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eles conversaram, eles estão começando a entender. Porque realmente tem alguns que nem sabem que xingar, gritar é uma violência. Exato. Ficar mudo durante dias com a pessoa para a pessoa ceder também é uma violência. Sim, e tem exato. muitos que nem sabem isso. Eu achei interessante não sei se vocês viram, o Rodrigo Hilbert falou até que perdeu muitos amigos, assim. Porque, né? Eu li a matéria. Você viu? Porque ele tem, né, esse jeito dele e tem muitas coisas que ele não concorda e fala, ai, tá perdendo até o papo, assim, né? E ele assume, eu acho isso muito legal. Porque os homens, eles precisam entender que o movimento tem que ser um pouquinho diferente, né? Sair dessa linha bruta aí. Até porque pra assumir tem que ser muito homem, né? Pra assumir essa diferença, assim. É que a gente tem mais a condição de bater no peito, né? Eu não faço então, parte desse ciclo aqui, exato. ó. Do que Tchau. homem, Exato. Mas homem não, o dele é mais... Por isso que a gente tem a acha masculinidade que ferida o nosso sexo é frágil, na verdade não, porque a gente tem muito mais esse falar não gosto. Eles têm menos, tipo, né, esse peito de falar não. A gente menstrua, né? Porra, não tem como falar que a gente é frágil. Não é? Que bicho que a que gente sangra aguenta, aí 7 só as dias e Pô, não morre. que isso, uma Só as dor. agulhadas que a Quem gente leva sente na dor vida. e tudo mais. Exato. Quem pariu também. É verdade. E que bom que a gente estava até falando antes de começar que tem alguns homens fazendo esse movimento, inclusive nas redes sociais. Tem um psicólogo, enfim, antropólogo. Eu já vi vários homens falando, gente, homens, olha isso aqui não pode, esse movimento não tá legal, esse negócio do Red Pill não é bom, parece bobeira, mas não é, ele tá crescendo um movimento que é muito agressivo, violento contra a mulher, não é isso, vamos rever. Eu falo, que bom, homens falando, Exato. eles também precisam falar. Porque eles se escutam, né? Essa coisa de mulher, essa mulherada tá com muito... Não tá com muito mimimi, não. É algo muito sério. Com Precisa ser certeza. fomentado, Até porque a gente né? tá falando de milhares de mulheres falando do mesmo assunto, né? Então não tem como ser algo mentira ou ser um mimimi, porque eu nem gosto dessa palavra, mas não tem como. É só a gente ver uma mulher que foi contra algo e foi arrastada através de um carro, gente. Não, mas Outra que tomou Ou 60 a outra que socos. mandou embora, na verdade mandou embora, ela só colocou ele não é de lado, mas como ele entrou no INSS por problemas, Por licença? Por licença, e as duas foram assassinadas. Porque ele não no aguentava Rio. uma mulher superior, assim. Um leve dia ele entrou lá e matou as duas Sim, que fez isso é uma isso. coisa, E, cara, elas não fizeram nada demais, tá dentro do trabalho. Exato. E aí ele se sentiu na autoridade, e aí eu também acho que a lei peca muito nas questões de doenças mentais. Banaliza muito para poder tirar Exato. esse público Dessa da conduta culpa, que né? ele teve. Exato. Ele tem... Hoje é muito falado, ele tem burnout, ele tem autismo, ele tem isso, ele tem... Gente... É como se você tivesse... Eu tenho TDAH... É como se você tivesse, aí você tem a moletinha ali. Exato. Nossa. Não, eu não fui hoje trabalhar porque eu tenho TDAH. Exato, é um alvará que, né, as pessoas usam como um alvará para qualquer situação, seja para cometer um crime, para não trabalhar, para não estudar, para simplesmente... E aí a gente tem brechas na lei. Nossa, muitas. Muitas. Que faz com que a gente fica muito vulnerável. Extremamente. E não em nenhum lugar, se você falar hoje, nenhum lugar você está segura. Hoje a gente tem delegacias especializadas em denúncias de mulheres, com salas específicas já para passar com psicólogo. Não é no Brasil todo, infelizmente, mas já tem muitas. Mas precisa avançar demais. Sim. Empresas precisam, sim, apoiar isso. Exato. O governo, quando eles querem, eles fazem acontecer. Então, precisa olhar para isso. Mas para isso a gente também precisa ter mulheres tomando decisões lá dentro para ver a gente. Sim. Hoje 70% da bancada, gente, é masculina. A gente Vocês acham que eles de mais mesmo, de fato, vão olhar pra gente? representatividade. Não vão. Até porque eles não têm consciência. E os que tentam, pouco se lhes chama.
Os que tem não querem comprar muita briga, né? Não quer Entendeu? comprar essa Então, briga é pra... óbvio, e é importante a gente ter pessoas, mulheres, mais mulheres, quando a gente fala de políticas públicas, política partidária, e a maioria mulher é que recusa, Sim. Não, vocês deveriam estar lá também. Sim, sem dúvida. Por isso que a gente está feliz aqui na cidade agora. Nós temos uma prefeita mulher, né, e temos uma nova pasta, que é a Secretaria da Mulher. E a gente quer que isso aumente, porque precisa ter mais mulheres em todas as camadas, né? Todos, porque quanto mais mulher, isso não quer dizer 100% que ela vai abraçar causas benéficas pra gente. Mas é muito mais fácil. Sim, e porque entende também, né? A gente sempre fala assim, são coisas que homens às vezes não entendem o que a gente passa no dia a dia. Que a gente tem que mudar uma roupa, mudar uma fala, mudar o caminho, tem que estar atenta no trem, no metrô, tem como se comportar no Uber. Tudo a gente tem que, né? E às vezes eles não têm a noção do que a gente passa dia a dia. Exatamente. Não só aquelas que passam por violência doméstica, mas os pequenos abusos que a gente passa. Que vai passar e você né? não pode no nosso denunciar, trabalho. né? Exato. Você poder pode. Poder pode denunciar, mas vai ter resultado? Exato. Vai ter investigação? Você entrou no metrô, eu ando de salto, mas se eu for pegar algum tipo de condução pública, eu não vou de salto. Porque se eu tiver que correr e fazer qualquer coisa, eu estou de tênis. Tá vendo? Olha que absurdo, né? Olha que mínimo. Exato. Eu fui de Uber até tal lugar, mas aí desse lugar pro próximo, eu sei que eu posso ir a pé. Eu vou andar de salto? Às vezes a gente bota um chinelinho ali, né? Na bolsa. Não, porque e se ele quebra a corda na hora que estiver correndo? Então eu vou pôr um tênis. Eu vou de Uber, eu vou colocar a localização pra alguém que vai conseguir ver ali. Mas fora a localização, o que mais eu posso fazer? Andar de janela aberta. Que aí eu consigo trancar de alguma forma. Sentar atrás do motorista. Atrás dele. São vários detalhes que a gente sempre... Que virou automático. Que eu acho isso tão triste. Triste demais. A gente sair de casa e aí pensar milimetricamente na bolsa que vai usar. Eu ando assim. Se eu tô com meu filho em determinados lugares, eu não gosto nem de levar. Não é porque eu não gosto de levar ele. É porque se tiver alguma coisa, ele vai ser meu ponto de distração. Olha que absurdo, E olha que triste. Muito triste. Muito triste. Sabe? Eu não consegui você ter que raciocinar dessa forma. E a grande maioria dos homens não vai ter esse tipo de raciocínio. Ou mesmo no ramo corporativo, por exemplo, se a gente vai numa reunião, a gente às vezes tá calor, não vamos com essa roupa, porque vão achar o quê? Olha, tá. Lógico, a gente sabe que tem determinadas roupas para determinados lugares, mas às vezes é exagero. Às vezes você fala assim, não é possível. Sabe? Eu já fui chamada a atenção, inclusive. E eu falei, mas por quê? Tipo, tá todo mundo assim, né? Uma vez, um gerente que eu tive, para uma reunião que foi chamada de equipe, no final ele chamou a atenção. Ele falou, olha, para reunião corporativa, ele foi muito incisivo, assim. Aí ele falou, você venha com roupas adequadas. Você quer saber roupas adequadas? Eu vou te mandar por e-mail. Ele falou pra você? Eu achei aquilo de uma grosseria. Falei, gente, mas o que eu fiz? Eu não tô com o peito de fora, eu não tô com o perna de fora. Exato. E aí eu fiquei, me autoanalisando tudo. E aí depois eu fui olhar o e-mail. Aí eu olhei as roupas e falei, eu tenho condição pra comprar esse trem? Que ele tá mandando? Aí eu fui lá, eu falei, olha, eu recebi seu e-mail, agradeço muito o feedback. Vou melhorar no que é possível, porque eu entendi o que você quer. Só que você vai disponibilizar um vale roupa pra gente comprar? Porque tal departamento tem. Eu não estou lá. Eu estou aqui. Sim. Então, eu preciso saber como que você vai ajudar. Você deu o feedback, você falou, mas eu preciso entender essa parte. Mas era tipo o quê, Ju? Só pra eu entender. O que ele tava querendo? Roupa mais social, mais terno, mais... É tipo aquele Estrelas Além do Tempo, que a mulher... Eu uso tênis, mas eu usava muito mais. Então, ele não queria que fosse de tênis. Então, assim, teve um lado ok, que eu entendi, mas teve um lado que, como você faz a cobrança se você também não dá ali as condições para poder fazer? Aí, a partir disso, ele começou a olhar com outro olhar. Opa, peraí, eu estou falando
mas ela veio e rebateu também de alguma forma. Por isso que é importante a gente se posicionar. Mas a gente ter postura. E Sim, aí, por que postura é muito eu também tive a importante. postura? Porque eu tive educação. E educação, tô falando de estudo. Voltamos lá no começo, é óbvio né? que eu sabia como que eu ia falar na altura com educação, porque a gente tá falando do modo corporativo, negócios. Então, a gente não tem como também sair dando 2 pés no peito, xingando e tudo mais. lógico. São comportamentos diferentes. Sim. Mas você tendo razão. Exato. Estudando, gente. É Você tendo verdade. argumento. Eu li o e-mail, eu fiquei parado mínimo uns 40 minutos para absorver o que estava no meu cérebro pensando. Pra eu, opa, então entendi, raciocinei, é isso, vamos lá. Uhum. É se posicionar, porém com... Com pauta, né? É. E também ter esse lance, Ju, é muito importante. Ó, isso aqui, beleza, isso aqui tá ok, né? Porque às vezes a pessoa nem lê, já sai com... Sai brigando. Já não sai brigando. Peraí, por que É. você tá brigando? Não, respira. Tenha os 40 minutos. Olha, isso aqui, beleza, eu faço, eu consigo. Mas isso aqui, amigão, não dá. Né? Porque o mundo tá muito reativo. É. E a gente também não pode entrar nessa vibe. A gente tem Não, que saber exato. como- E até porque a gente é vista, quando você fala que você é feminista, que você defende algumas pautas, ou nem precisa se intitular feminista, só levantou algum tipo de bandeira que está dentro do feminismo, Sim. você é feminista, fim. Sim. Você já é tida como agressiva. Sim, é verdade. Você Até já é lida. porque- Quando você é preta, que você fala de você é periferia, gorda, aí você, opa, já é 2 pés no peito. Já é aquela que eles falam, mal educada, que já sabe? E não. Ou já vai começar o mimimi, a já vem frescura, ai, o papo, E aí, se você não vitimismo. minoria, aí, Se você não souber dialogar na mesma altura de quem você tá conversando, você é descredibilizada. É verdade, Ju. É verdade. E aí, como que você vai conversar com uma pessoa que às vezes está usando palavras que você nunca nem ouviu, se você não estudou? É verdade. Com certeza. Aí você não tem credibilidade. Ah, eu tenho sim credibilidade, igual às vezes eu vejo algumas pessoas. Eu tenho porque eu sou rica, porque lá. Não, amor, não tem. Às vezes as pessoas estão te aturando ali porque você tem um financeiro, porque você tem às vezes um nomezinho ali que faz diferença no Exato. digital. E é por isso. Às vezes as pessoas são tão pobres que só têm dinheiro, né? Por isso que o conhecimento, né, a informação, o estudo, é uma ferramenta poderosíssima. Muito. Muito mais do que, sei lá, o que o pessoal acha que é poder, ou que tem dinheiro. Às vezes é que você está comprando, mas Exato. você chegar e você saber o que você está fazendo, o que você está falando, onde você quer chegar, como chegar, te abre muitas portas. Muitas. É questão de lei. Todo mundo deveria ter pelo menos um mínimo de conhecimento de direito. O mínimo possível. Verdade. Porque não seria enrolada. Não Sim. seria passada para trás. Eu sei porque eu já fui passada para trás inúmeras vezes. E eu falei, peraí, agora eu vou sentar, eu vou ler até eu entender. O que eu não entender, eu vou chamar a advogada XPTO e elas vão me explicar. Sim, com certeza. Mas por que não tem isso na educação fundamental nossa do país? Ah, não interessa, né, Ju? Por que você tem que saber do seu Um direito? povo Por quê? educado, que sabe Um que, povo- né, que exato. pode, que o direito que tem. Pra Entendeu? quê? Então, é importante a gente ir atrás. E eu sempre vou falar, eu sou a que levanta a bandeira, gente, educação é o básico pra gente, não precisa nem ser rico, tá? Mas pra gente saber se defender Sim, com certeza. e viver, não só nesse país, mas em todos. E eu acho que, principalmente, a gente sim reclamar pelos nossos direitos, mas entender também nossos deveres, né? Porque, às vezes, as pessoas só querem direito, eu tenho direito, tudo bem, você cumpriu o seu dever, entendeu? Ah, eu sou vítima, nananana, tudo bem, mas o que você fez para, por exemplo, você é um exemplo maravilhoso para gente. Olha, eu vim mas eu fui, estudei, fiz, aconteci. Então, as coisas aconteceram para você porque você correu atrás. Os seus direitos vieram porque você cumpriu os seus deveres. Sim. E isso que as pessoas precisam ter bem claro na mente delas também, né? É porque todo mundo, assim, gosta de se colocar um pouquinho como vítima e ficar ali, né? Às vezes sem se movimentar. Tem muita coisa envolvida, a gente sabe, tem questão psicológica, a pessoa é minada, isso e aquilo. Porém, tem que ter um movimento. É que nosso corpo não é programado pra gente sentir o desconfortável. É confortável assistir até um filme. Eu que tenho TDAH, gente, eu amo
coisas repetidas. Sim, é conforto. Eu vou rir da mesma coisa, eu vou chorar exatamente pela mesma coisa. Nossa, total. Pra mim, então eu sei quando às vezes eu tô entrando meio em crise, porque eu já corro pra minha serinha conforto ali. Ali meu cérebro vai na viagem, ou desliga, e tá tudo certo. O que não tá certo é repetir isso muitas vezes. Mas o nosso corpo, ele é condicionado a isso. Ao conforto. Ele não quer... É confortável falar pra você, o ano que vem eu vou voltar a estudar? Não. Que trabalho, né? Que energia. Começar que eu vou tudo de precisar. novo. Aí eu tenho que ter paciência pra entender, porque os professores, eles muitas vezes, não estou falando mal, porque é uma das profissões que eu mais sou apaixonada e respeito, mas eles não estão ainda condicionados a dar aula para pessoas com TDAH, com autismo, e eu entendo que também ganham pouco para se qualificar para poder fazer isso. A gente entende as coisas totalmente diferentes. Eu não vou colocar todo mundo no mesmo balaio, mas cada um tem o seu jeito. Sim. E eu aprendi, o meu método de ensino é sofrido. Então, se você me passar uma coisa ali, você pode ter certeza que eu estou 2 dias tentando achar um método para entender aquilo que você me explicou. Então, é cansativo. E lembrando que eu tenho filho, então ele tem lição todos os dias, eu também tenho que me adaptar para ele. Tem empresa. Então, eu já estou sofrendo agora, pensando no ano que vem. Porque é um movimento. Porque não é confortável. Só que eu também não quero ficar no confortável, eu quero algo além. Sim. O mais importante, né? É o que a gente fala para todas, inclusive para as mulheres, né? Não fique no seu confortável. Porque tá ruim, né? Tá confortável, mas tá ruim, presta atenção. Exato. Exatamente. Porque, às vezes, é só aparência também de confortável, né? E que não vem, tá nada acho que vem as confortável. dúvidas também. Esse aqui tá ruim, mas lá será que não vai estar pior? Aí será que eu quero arriscar? Aí entra aquela parte do cérebro. Não quer não, você fica aqui. Fica aqui. Tá bonzinho aqui. Aqui você já conhece o ruim. E entra esse conflito, que também entra outra coisa que eu acho, terapia. Gente, todo mundo deveria ter acesso à terapia. Com certeza. E eu até postei esses dias que é um luxo eu poder ter hoje terapia. Porque a gente sabe o tão caro que é, e por mais que tenha N projetos sociais, não vão dar conta de tudo. Sim. E todo mundo deveria ter. Deveria. Porque a gente sofre tanto diariamente e são tantas questões. Sim, com certeza. Que a terapia ajuda muito até nesse lance, isso daqui tá confortável, mas tá ruim. A terapia vai te tirando. E eu acho que a grande sacada da terapia é o autoconhecimento, né? Porque você se autoconhecer muda todo o cenário, muda toda, né? Você tem uma outra postura e aí a gente sempre bate na tecla de você realmente conhecer o que é negociável, o que não é negociável para você. E a terapia faz isso, né? O autoconhecimento onde estão seus limites. É essencial. O que de repente não tá legal, você não tava nem percebendo. É difícil fazer terapia também. Até chegar nesse ponto aí de você saber seus limites, você sofreu horrores, né? Você paga pra sofrer. Exato. Você paga pra ouvir que você tá ruim, que você é ruim também. Exato, que você tem vários gaps. Que você Nossa, não é um alecrim dourado. Capaz. Todo mundo errado antes de você. Às vezes eu já falei pra mim, eu pago só pra me sair esculhambada daqui. Porque aí eu tenho que ficar um mês pensando num trem que você falou aqui. Mas até você chegar nesse... É muito chão, você sofre. Mas é algo bom também. Te traz o conforto ali de... Sabe? É ruim, mas é bom, é gostoso. Sim, não, é maravilhoso. O resultado é muito bom. E a longo prazo, gente, é divino. É fundamental. É verdade. Deixa eu mostrar aqui. Você falou tanto do violentômetro, mas para as pessoas entenderem um pouquinho mais. E eu achei muito bacana porque tem a parte que é cuidado, reaja, alerta, né? São 3 cores, né? E começa assim, gente, chantagear já é uma forma de violência. Mentir, enganar, aquelas coisas mais... Como você falou, ignorar, desprezar. Ciúme excessivo. Que ciúme não é amor, viu, gente? Ofender, humilhar, intimidar. Aí já começa a ficar vermelhinho. Vermelho, No proibir, controlar, destruir bens pessoais, empurrar, golpear, chutar, machucar. Aí super vermelho. Ameaças com armas, confinar, prender, ameaçar de morte, violência sexual, espancamento. E aí a gente, infelizmente, chega aí nas mortes que
Estamos em altos índices. E é um ciclo, né, Ju? Muitas vezes começa com uma coisa pequenininha, a coisa vai aumentando. Que a gente quando não vê... dá muita atenção, né? Exato. Tem o frisson do amor, do conhecer a pessoa ali, né? E ela já traz indícios, normalmente, se você prestar atenção. E quando tá no meio, normalmente você já tá se relacionando com a pessoa. Então, você já sentiu, sem certeza. Mas a gente sempre acha que a gente é, meu Deus, o ouro do universo que vai mudar ali, né? Exato. A pessoa, ele vai mudar por mim. Sim. Comigo vai ser diferente. Comigo vai ser diferente, poxa. Que eu acho que cai também na cultura de competição, que a gente tem uma... Não, ele fez com ela, comigo não. Mas ela fez isso? É porque ela que fez... eu não vou. Eu tenho uma coisa diferenciada que ela não tem, comigo vai ser diferente, ele vai ficar doidinho por mim, não vai fazer nada. Exato. Né? A louca era ela, não era eu, né? Não é ele, enfim. É algo que a gente precisa começar a prestar atenção, né? Exatamente. Procurar antecedentes criminais, gente. Com todo mundo que você se relaciona. Seja amoroso, amigo, seja, sabe? Procura, é de graça, no Google. Né? A IA Digita o te nome lá ajuda. no Google. Bora hackear de uma boa forma, né? Joga lá no Google o nome da pessoa, a localidade, isso vai te ajudar a sair de enroscos gigantescos. E a pessoa tem Exato. acesso a essa cartilinha aqui em algum lugar ou em eventos, Ju? Eventos, tem o QR Code atrás, que é com a cartilha. Sim. Aí, depois, se você quiser disponibilizar para o pessoal baixar, tudo certo. Mas, Ai, normalmente, bacana. em eventos, é distribuído... Mas a gente pode disponibilizar também. Pode. Legal. Que demais, gente. Porque, olha, o que é óbvio para um, para o outro não é, não. Não, nunca é, né? Verdade. Né? Nunca Então, toda forma de conscientização é muito importante. Ju, para finalizar, qual o recadinho que você... Não, primeiro, como te encontra, antes que a gente esqueça, nas redes sociais. Nas redes sociais, qualquer uma. LinkedIn, Instagram, Face, que eu praticamente não uso. Mas é @Juliana Ayomide. Como se escreve Ayomide? AYOMIDEE. São 2 S no final. Fala pra gente o significado, pra galera saber. que Significado lindo. Ayomide significa sua alegria chegou. É um nome em Yorubá. Nossa, que demais. Você que escolheu. Muito legal. Ai, lindo demais. Ju, e você gostaria de deixar um recadinho final aí para as mulheres? Eu gostaria primeiro de agradecer vocês. Para mim é uma honra estar aqui. Segundo, para todas vocês que estão assistindo, espero que tudo que eu trago tenha transformado a vida de vocês de alguma forma. E se cuidem. Cuidem das suas que estão às suas voltas, suas tias, sua avó, amigas. Porque só a gente pela gente que vai transformar tudo isso. É isso aí. Obrigada, Ju. Que delícia esse papo, que importante. Obrigada. Obrigada, viu? Muito linda a sua história. Parabéns. Parabéns por ser essa mulher guerreira, essa mãe aí super dedicada, né? E um futuro lindo para você. Que Deus te abençoe muito. Que assim seja. Uma mulher que impacta muitas. Isso é lindo, Ju. Parabéns, viu? Que eu continue transbordando. Com certeza. E sendo transbordada Com certeza. também. O seu exemplo pode ter certeza que arrasta. Que bom. É isso aí. Então, corpo firme, mente atenta, propósito claro. Foi assim que tantas mulheres transformaram medo em movimento. E movimento em impacto, assim como a Ju. Até o próximo episódio.